Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gilmar, da equipe da Regulus Energia, faço parte da equipe de projetos e hoje eu estou aqui para ajudar você, nosso cliente, a entender um pouco sobre a análise de faturamento do Grupo B, tá bom? Aqui nós temos uma breve agenda dos conteúdos que iremos abordar durante a apresentação. No caso, vamos iniciar pelos conceitos básicos, para depois realizarmos 2 estudos de caso. Essa parte de dúvidas eu vou deixar em aberto para que você possa estar adicionando nos comentários qual a sua dúvida, né? Caso você que seja integrador também esteja assistindo esse vídeo, queira complementar algo, queira, né, falar de alguma outra maneira que você aborda na sua análise, né, que seja para complementar, pode ficar à vontade também, tá bom? Aqui essa abordagem vou tentar de fazer ela de forma mais simplificada possível, para que todos possam entender, mesmo quem seja da área técnica ou seja um cliente somente querendo entender a sua fatura, como funciona, como calcular a sua economia, né? E esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? Aqui nós vamos iniciar pelos conceitos básicos, vamos falar um pouco sobre como funciona o ciclo de faturamento. A gente percebe que essa unidade, pelo esse retângulo vermelho, é apresentado o ciclo de faturamento dela. Essa é uma informação de extrema importância quando uma fatura vai ser analisada. Por quê? Porque a gente vai saber qual é o período que foi utilizado para faturamento daquela unidade. Nesse caso dessa unidade aqui em específico, foi entre os dias 18/3 ao dia 14/4. Ou seja, o gráfico de geração que você vai analisar, o período que você vai analisar, vai ser exatamente esse período. Porque muitos clientes vocês perguntam, mas é porque no meu aplicativo diz que nesse mês gerou 3.000 kWh, né, ou gerou 1.000 kWh. E por que na minha fatura veio isso? Porque muitas vezes você não considerou esse quesito, né, que não foi o mês de abril, mas foi entre o dia 18 de março e o dia 14 de abril, que foi realizado o ciclo de faturamento no mês de abril, tá bom? Basicamente isso. E aqui pelas setas ilustrado algumas informações sobre os créditos, né, sobre a energia compensada, que no caso essa primeira seta, nesse mês essa unidade utilizou 635 kWh para sua compensação. Aqui se trata de uma unidade geradora, né? Botei aqui, eu apaguei os dados do cliente, né, para evitar qualquer exposição dos dados do nosso cliente. E aqui, pela essa outra seta, é apresentado o saldo do mês geral total, ou seja, foi o que sobrou, né, após a compensação para ele, né? E aqui o saldo acumulado, que também foi esse mesmo valor, por conta de que essa é a primeira fatura dele, né? Caso fosse a segunda fatura, a gente perceberia que esse valor ia ser diferente desse, por conta que o saldo acumulado ia ser bem maior, né? Porque ele já vai estar acumulando justamente com essa margem de 3%, né, que está indo para a própria geradora. A geradora ela abate o consumo de energia dela, e caso você queira fazer a opção de botar uma porcentagem para ficar indo para ela, é importante porque caso um dia você precise fazer a manutenção do seu sistema, ou caso algum mês não produza tanto quanto você esperava, você vai ter crédito guardado para poder estar compensando todo o seu consumo, tá bom? Aqui nós vamos fazer uma breve explicação sobre a energia gerada e a energia injetada. Há uma grande confusão em relação a essa pergunta, né? Tem muitos clientes que têm dúvidas sobre essa pergunta, por isso que sempre toda a apresentação que eu posso estar abordando, eu sempre estou abordando esse critério, né? Que o que acontece? A energia solar, né, ela é produzida aqui nos painéis, né, enviada para o inversor converte essa energia numa energia que é compatível com a energia da rede e injeta no quadro de proteção dele, né, que vai para o quadro elétrico da casa como um todo. E esse quadro, né, que nessa imagem está aqui representado aqui embaixo, ele distribui energia tanto para alimentar a casa, que no caso é seu computador, é sua geladeira, é seu ar-condicionado, e também esse quadro ele é responsável por injetar energia excedente, que vai passar pelo medidor bidirecional, que é um medidor diferente daqueles
medidores comuns da residência, né? Esse medidor ele é inserido na sua residência quando você é um cliente solar. Por quê? Porque ele mede tanto a energia que entra na casa quanto a energia que sai da casa. Porque quando você não tem só energia solar, você só puxa a energia. Mas quando você tem energia solar na sua casa, você injeta também a energia na rede. É por isso que o nome dele é medidor bidirecional, porque ele mede nos dois sentidos, né? E eu vou mostrar até uma foto mais na frente sobre os canais, né, que você tem que observar nesse medidor, tá? Aqui, por que tem essa diferença? Gilmar, tem essa diferença por quê? Né? Tem muitos clientes que me perguntam isso. Por conta que a energia que é produzida aqui, nem toda energia que é produzida aqui, ela é mandada para esse medidor, né? Por isso que muitas vezes você olha no seu aplicativo, mesmo que você pegue a data de leitura certinho, some as barrinhas, né, que gera todo dia, você vai ver que tem uma certa diferença entre aquela soma de geração e o que tem aqui registrado no medidor, que é justamente, né, onde entra o conceito de consumo instantâneo. O que é esse consumo instantâneo? É justamente o consumo da energia fotovoltaica no momento em que ela é produzida, né, no instante, por isso que o nome é instantâneo, no instante que ela é produzida. Ou seja, muitas vezes ela está sendo produzida aqui, quando ela chega no quadro, antes de ela ser enviada para cá, para o medidor, para ir para equatorial, né, para a rede equatorial, ela vem diretamente para cá, ou seja, ela não é registrada por esse medidor. Por isso que muitas vezes no seu aplicativo vai estar dizendo que você gerou 1000 kWh, sendo que na fatura só tem dizendo que você injetou só 800 kWh. Como pode isso? É justamente por conta desse conceito de consumo instantâneo, tá bom? Nesse outro slide eu vou estar mostrando uma pequena equação do que é essa energia injetada e seu consumo real, né? É justamente, você vai precisar dessa diferença desse conceito de energia gerada e energia injetada, tá bom? A energia gerada ela é igual a energia injetada mais o consumo instantâneo. Eu vou falar disso um pouco mais na frente, né? Porque tem um certo consumo, como eu falei, que vai direto para as cargas, mas a injetada que é aquela que está na fatura, tá bom? Ou seja, aí nós iremos chegar na sua energia gerada, tá bom? Aqui, nós temos aqui energia injetada. É o que energia injetada? É energia gerada menos o consumo instantâneo. Aqui a gente só fez uma inversão aqui. Porque se a gente pega a energia que tem no aplicativo e subtrai menos o consumo instantâneo, ou vice-versa, né? A gente joga esse consumo instantâneo para o outro lado da equação e bota essa energia injetada para o outro lado, a gente vai ter a conclusão de que o consumo instantâneo é igual a energia gerada menos a energia injetada. É justamente a diferença entre aquela geração que nós vimos na imagem anterior, tá? Aqui, o consumo real. O que é o consumo real, né? O consumo real de uma certa unidade é o consumo registrado pelo medidor mais o consumo instantâneo, que é justamente aquela energia que foi diretamente enviada para a casa no momento que ela está sendo produzida, entendeu? Ou seja, se você tem a energia gerada e tem a energia injetada, é possível você fazer o cálculo do seu consumo instantâneo, apenas jogando nessa equação aqui, ó, tá? Você soma todas as barrinhas do seu aplicativo e subtrai por essa energia injetada que você vai chegar no seu consumo instantâneo, né, se a gente fazer a manipulação dessa equação. Aqui nós temos dois canais, eu não sei se dá para ver direito, mas aqui, ó, tem um 103 e o canal 03. O que é esse canal 03 e o que é esse canal 103? Esse canal 03 é justamente o seu medidor, ele vai ter lá. A energia que é consumida, ela vai ser registrada por esse canal 03, né? Que no caso aqui dessa unidade foi 9248, eu não sei se dá para ver no slide, né? Ou seja, ela consumiu esse valor. E o quanto que ela gerou no seu total, como um todo, aqui no canal 103, que é o canal que é o seu canal de geração. Ele registra o que você injetou na rede, né? Aqui no caso era 31.997, né? Ou seja, esse cliente aqui, ele injetou 31.997 kWh na rede, né? Não só nesse mês, mas no decorrer de toda a sua geração, né? Ali ele injetou tudo isso aqui. Aí a Equatorial faz na fatura, tem um localzinho lá embaixo que tem dizendo qual o consumo registrado e o consumo injetado, a energia injetada lá na fatura
anteriormente, eles fazem uma diferença e chegam a diferença daquele mês, tá bom? Aqui nós temos um gráfico, né? Esse gráfico é justamente o gráfico da energia gerada, né? Onde que nós conseguimos ter acesso a esse gráfico? Lá no aplicativo de monitoramento, né? Por isso que é importante seu monitoramento estar ligado, para que você possa saber quanto que você gerou, né? E caso você tenha dúvida sobre o seu consumo, né? não saber a noção de quanto você está consumindo realmente, você fazer essa diferença da energia gerada pelo esse aplicativo menos a energia que tem na fatura. Aí você vai ter uma noção do quanto você consumiu diretamente do sistema solar sem passar pelo medidor, tá bom? Aqui, só para implementar esse conceito, né, de energia distribuída é diferente de energia injetada, né? Também tem esse outro conceito. O que é esse conceito de diferença de energia distribuída e energia injetada? Tem gente que pensa que tudo aquilo que é injetado na rede vai ser distribuído. Não é assim que funciona, né? Como funciona? Para que a geradora, a unidade geradora, ela possa enviar créditos para suas unidades beneficiárias, existe primeiramente a compensação da geradora. Primeiro a geradora é compensada e o que sobra é que é enviado para que possa ser distribuído entre as unidades beneficiárias, tá bom? Nesse caso, a gente percebe que a unidade geradora aqui, ela injetou no caso, né, 1.432 e consumiu 635. O que ela vai enviar para poder fazer a distribuição é essa diferença, tá bom? Vai ter a subtração, né, entre a energia injetada e o consumo compensado, que no caso foi 635 nessa fatura, e chegamos a um valor de 797, ou seja, esse valor vai ser distribuído conforme a lista de rateio, né? Ou seja, ou 3% para uma e 97% para outra, né? Ou seja, vai ser distribuído conforme a lista de rateio, né? Ou seja, não é toda a energia injetada que é distribuída, certo? Tem muita gente que tem dúvida nesse quesito, foi por isso que eu abordei aqui também. Estudo de caso 1, vamos lá para o nosso estudo de caso. Nesse caso, as unidades a serem estudadas, nós temos 3 unidades. A primeira unidade é a unidade geradora, que ela recebe 0%. A unidade beneficiária 1, que ela recebe 50%, e a unidade beneficiária 2, que recebe também 50%. Certo? Ou seja, são 3 unidades, uma geradora e 2 beneficiárias. Tá bom? Primeiramente, aqui, nesse ponto, essa tem uma informação muito importante que eu abordei no início da apresentação, que é justamente sobre a data de leitura. Tem uma confusão nessa data de leitura. Tem muitos clientes que às vezes perguntam: por que eu não recebi meus créditos esse mês? Tá dizendo que eu injetei tanto, mas não recebi. Porque justamente por conta dessa data de leitura, é importante que sempre a geradora seja lida primeira, né? Mas muitas vezes pode ocorrer de que a geradora ou ela é lida no mesmo dia, ou ela é lida depois da beneficiária. Se ela é lida depois da beneficiária, ela não vai enviar créditos para a beneficiária naquele mês, certo? Esse crédito não vai se perder, mas ela vai ser enviada só no próximo ciclo, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui, nós vamos ver que a geradora e as beneficiárias, elas foram lidas no mesmo dia. O que pode acontecer elas sendo lidas no mesmo dia? Pode ser que as beneficiárias recebam ou não os créditos, entendeu? Ou seja, se por um acaso a geradora, mesmo que ela tenha sido lida no mesmo dia, todas, acontecer de a geradora ter sido lida depois das beneficiárias, pode ser que, apesar de elas ter sido lidas no mesmo dia, os créditos não cheguem nas unidades beneficiárias, entendeu? Pode acontecer isso, por isso que essa informação ela é muito importante. Aqui também nós temos o ciclo, a quantidade de dias de faturamento, no caso foi 29 dias, né? Essa diferença aqui da data de leitura anterior e a data de leitura atual, né? Que foi justamente o ciclo de faturamento, foi uma quantidade de 29 dias. Aqui, pessoal, nós temos justamente esse ciclo de faturamento pegando os dados de geração, tá bom? A gente vai pegar os dados de geração e fazer todos aqueles cálculos que eu expliquei no começo da apresentação, tá bom? Aqui nós temos o ciclo de faturamento, né? Somando todos os gráficos, ou seja, o ciclo de faturamento pegou uma parte aqui do mês 3 e uma parte do mês 4 dessa unidade, que é justamente
esse período, que foi dia 21/3 a 19/4, né? Dia 21/3 a 19/4, tá bom? Ou seja, a gente pegou aqui a quantidade de energia gerada de fato, né? Aqui foi o que gerou nesse ciclo de faturamento, tá bom? Por esse retângulo vermelho aqui separado. Não foi só essa parte ou nem só essa, porque muito cliente confunde. Acha, no mês 4 está dizendo que eu gerei 1000 kWh, 2000 kWh, sendo que no ciclo de faturamento não é considerado um mês, mas sim parte de um mês, muitas vezes, e parte de outro, certo? Aqui, eu fiz a soma de todos esses dias nessa tabela. Eu cheguei à conclusão que no aplicativo houve uma produção de 819,2 kWh, né, de fato, ou seja, foi gerado esse valor de energia, né? Mas lá na fatura desse cliente tem dizendo que ele só injetou 789. Por que teve essa diferença? Justamente por conta daquele conceito lá que eu falei para vocês, do consumo instantâneo, né? Ou seja, se nós fizermos essa diferença da energia que tem no aplicativo menos a energia que tem registrado na fatura, nós chegamos ao consumo instantâneo dele, tá? O que foi que ele consumiu direto, que no caso foi justamente isso, ó. Energia gerada menos a energia injetada deu 30,2 kWh. No caso, esse cliente consumiu esse valor sem passar pelo medidor. Foi um valor bem pequeno, né, por conta que essa unidade é uma unidade que não está sendo utilizada, né? Muitas vezes o cliente vai lá só para ligar alguma lâmpada, alguma coisa, né, que é a unidade que não tem gente no momento morando, né? O consumo real total, o que é esse consumo real total? É justamente a soma do instantâneo mais o que foi registrado na fatura, certo? Que nesse caso aqui foi 30 kW que foi registrado na fatura, mais o consumo instantâneo que foi 30. Eu vou até mostrar aqui para você aqui na fatura. Aqui a gente percebe, ó, ele consumiu 30, né? Injetou 700 e pouco, que foi o que eu mostrei lá em cima, né? E consumiu esse valor. E aqui o consumo real total é esse valor, né, o consumo instantâneo, mais o que foi registrado na fatura, que foi 30. No caso, o consumo real dele foi 60,2, tá bom? E aqui a energia injetada foi o que eu mostrei aqui embaixo, né, que tem aqui na fatura a indicatória 60 vermelha, tá? Essa geradora, ela recebe 0%, né, ou seja, não tem crédito acumulado nela. Nesse caso, como o consumo foi mínimo, toda a energia injetada foi utilizada para a distribuição dos créditos conforme a lista de rateio. Porque geralmente o que acontece, como eu falei anteriormente, primeiro, para ser distribuído conforme a lista de rateio, tem-se uma diferença entre a energia injetada e a energia, o consumo compensado, né? Ou seja, como aqui toda a energia que foi injetada, ela não foi utilizada nenhum desse valor para compensar a fatura, não teve consumo compensado, ela foi enviada totalmente para as unidades beneficiárias. Que eu até botei aqui que cada unidade beneficiária, como cada um recebe 50%, cada uma recebeu um valor de 394,5 nesse mês, certo? Aqui eu só dividi por 2 esse valor. Aqui não foi compensado por quê? Porque a Equatorial ela tem uma taxa mínima, né? É até um ponto que é importante eu estar abordando, porque ela tem uma taxa mínima. Se muitas vezes eles não vão compensar parte do seu consumo, justamente porque sua fatura ficou tão barata, né, que não compensou o mínimo, né? Por isso que muitas vezes eles cobram um valor um pouco cheio, né? Mas o valor do quilowatt-hora não é só esse valor ele é um valor um pouco mais baixo porque esse cliente é um cliente solar, né? Geralmente o valor para quem não tem energia solar, o quilowatt-hora é um valor de 1,14, tá? Em alguns locais é 1,10 centavos, em alguns 1,15, né? Gira em torno dessa quantidade, tá? Aqui nós temos a fatura da unidade beneficiária, que é o iníciozinho da fatura, né? Um cliente que ele pagou R$ 79,10 na fatura dele, mais que aqui nós temos o ciclo de faturamento dele. Eu botei aqui, mesmo que a unidade geradora
foi lida nesse mesmo ciclo, essa unidade ela pode ou não receber os créditos, né? Eu até botei assim, o que isso pode significar? Porque ele foi lido no mesmo dia. Pode ser que essa unidade não receba os créditos, né? E os créditos só no próximo mês. Mas nesse caso aqui, apesar de ter esse quesito, né? Essa unidade ela recebeu sim os créditos, né? Porque pode ou não, né? Aqui no caso temos essas informações do consumo compensado, que no caso foi 255, mas ela recebeu aquele valor, né, de 394,5 que a gente viu anteriormente, que era metade para ela e metade para a outra, né? E foi justamente a metade dos 700 e alguma coisa que gerou, né, que injetou naquele mês. E aqui essa informação aqui é muito importante porque aqui mostra o saldo acumulado, né? Ou seja, aqui foi o saldo que ela recebeu esse mês, né? E aqui é o saldo acumulado, né? Aqui ela tem esse tanto de crédito para poder usar no decorrer, né, do consumo dela lá, né? Ou seja, ela pode usar em qualquer mês. Vale lembrar que esse prazo para ela consumir esse valor é em até 5 anos, tá bom? Ou seja, essa unidade ela tem que consumir esse valor em até 5 anos. Não adianta ela ficar só gerando, que pode ser que ela perca isso. Então é interessante que ela consuma esse valor, tá bom? Não fique só gerando, porque a gente percebe aqui que ela consome 200, mas ela está recebendo 300. Então é interessante que essa unidade ela pode ter essa liberdade de estar aumentando o seu consumo, tá bom? Aqui nós temos o cálculo da economia calculada, né, nessa unidade. Aqui quanto ele pagaria sem o sistema, né, que no caso é 225 vezes 1,14, que é o valor do quilowatt-hora, ela pagaria 256,50. Mas só que como ela tem energia solar, compensou todo o consumo dela, né? Ela pagou só 79,10 centavos, né? Ela teve uma economia de 177,40 centavos nessa fatura dessa unidade beneficiária, tá bom? Aqui essa outra unidade beneficiária também ela foi lida no mesmo dia da geradora, né? Ou seja, ela poderia ou não ter recebido os créditos, tá bom? Aqui nós temos a outra descrição da fatura. Ela também recebeu os 394,5, né, aquele mês da unidade geradora, e aqui ela compensou na sua fatura 183 kWh, né, que foi justamente o consumo dela desse mês, tá bom? Conseguiu compensar todo o consumo dela. Aqui ela tem de crédito acumulado 2.314, tem bastante crédito, que é uma unidade também que consome muito menos do que ela recebe, ou seja, tem uma liberdade de estar ampliando o seu consumo aí, tá bom? De botar uma condicionada a mais, né? Tranquilo aí que tem crédito bastante aí para estar utilizando. Aqui nós temos a economia calculada, né? Quanto ela pagaria sem esse sistema solar? A gente multiplicou o quanto que o consumo dela foi compensado, né? Que no caso foi 183 vezes 1,14. Menos o 27,06. O que é esse 27,6? Crédito de nível de tensão. Essa unidade ela está localizada em um lugar que tem bastante oscilação de energia, né? E quando a Equatorial detecta isso, ela meio que retribui aquele cliente financeiramente por conta daquela má qualidade de energia dela, porque ela está correndo risco de queimar os equipamentos, né, da sua casa, o seu liquidificador, né, o seu ar-condicionado, corre esse risco. Então a Equatorial tenta, isso é norma, tá, pessoal? O Prodist módulo 8, ele obriga a Equatorial a estar compensando esse cliente de acordo com os danos que ele sofre lá, né? Apesar de não ter queimado nada, mas corre o risco de queimar alguma coisa na casa dele. Então ele está sendo compensado monetariamente por isso, tá? Então por isso que tem esse 27,06, né? O valor do consumo vezes o valor do quilowatt-hora menos esse valor que ele paga, que é um valor que diminui a fatura. Ele pagaria R$ 181,56 se ele não tivesse sistema solar, tá? Aqui foi quanto ele pagou. Ela pagou 37,28, tá bom? Ou seja, ela teve uma economia de R$ 144,28, uma economia bastante agradável aí, né, para essa cliente, tá bom? Outro ponto que eu queria observar com vocês nessa fatura, vocês percebem que não tem iluminação pública, né, nessa unidade, porque é uma unidade que ela é localizada em área rural, tá? Como ela é localizada em área rural, eles não pagam iluminação pública lá, tá? Já no outro estudo que nós vamos fazer agora, que é o estudo caso 2, já tem
essa observação da iluminação pública, tá bom? Aqui, essa unidade, nós temos duas unidades para esse estudo. A primeira unidade é a unidade geradora, que ela recebe 20% dos créditos que sobram dela, e a unidade beneficiária que recebe 80% dos créditos que sobram dessa unidade geradora, tá bom? É um outro estudo que nós vamos estar fazendo para poder fixar melhor o conteúdo, tá bom? São dois casos diferentes. Aqui nós temos a data de leitura, que é sempre importante estar olhando, qual a data de leitura, para poder saber se a unidade beneficiária vai ou não receber os créditos, né? A geradora tranquila, independentemente da data de leitura, só ocorre o risco da unidade beneficiária não receber os créditos caso ela for lida antes da geradora, tá? Aqui no caso 2, nós temos um ciclo aqui de faturamento entre o dia 20 do 3 e 17 do 4. É importante nós definir esse valor, né, observar, para poder fazer o cálculo de quanto gerou de energia nesse período, tá bom? Ou seja, nós vamos aqui ver o gráfico de geração dessa unidade nesse período do dia 20 do 3 ao dia 17 do mês 4, tá bom? Ou seja, está marcado pelo esse retângulo vermelho. Fiz a soma de todas essas barrinhas para saber quanto que essa unidade gerou, né? Aqui temos os valores, né, da soma de todas essas barrinhas entre o dia 20 do 3 e dia 17 do 4, deu um valor de 1.656,89 kWh de energia gerada, tá bom? Mas se nós formos olhar na fatura, aqui, ó, o próximo slide, tem 1.484. Gilmar, por que tem esse 1.484? Justamente por conta dessa diferença entre a energia gerada e o consumo instantâneo. Ou seja, o que é o consumo instantâneo? É justamente a diferença entre a energia gerada menos a energia injetada, que deu quanto? 172,89 kWh, ou seja, é uma unidade que ela consumiu bem mais, né? Ou seja, ela consumiu 172 kWh sem passar pelo centro de medição, sem passar pelo contador lá de fora, né? Falando a grosso modo, tá bom? E quanto foi o consumo real dela, Gilmar? Porque aqui na fatura tem dizendo que ela consumiu 297. Ela consumiu só isso aí? Será? Não, ela não consumiu só isso. Ela consumiu aquele 297 mais o consumo instantâneo, que foi esse valor. Ou seja, o consumo real dela foi 469,89 kWh, tá bom? Ou seja, esse foi o consumo real dessa unidade, tá bom? Aqui na fatura, novamente, eu destaquei aqui os pontos, né? O consumo compensado da unidade, que foi 297, o saldo do mês geral total, quanto que ela recebeu de crédito nesse mês. No caso, 20% da energia que sobra dá esse valor aqui, né? E qual foi a energia que sobra? Essa diferença entre a energia injetada menos o consumo, né, compensado nessa unidade. No caso, se você fizer essa diferença e multiplicar por 20%, você vai achar 237,40, tá bom? E o saldo acumulado dela é 650,80, ou seja, esse foi o saldo que foi se acumulando no decorrer de vários meses. Aqui você percebe, não, saldo total atualizado a expirar 210 no mês 2 de 2030, ou seja, justamente por conta já dessa observação, né, que eu falei para vocês, tem 5 anos para ela utilizar essa energia que está aqui, ó. Se ela não utilizar, ele expira, tá bom? Aqui nós vamos calcular a economia real dessa fatura. Por quê? Porque essa economia real, né, da fatura, né, não sei se eu tenho, para poder chegar nesse valor real, eu tenho que fazer a soma daquelas barrinhas para poder saber quanto foi que de fato o cliente consumiu. Hoje aqui na fatura a gente só ia ter uma economia aparente, aqui só tem dizendo que ele consumiu 297, mas ele consumiu só isso? Não consumiu só isso, a gente viu, né? Vezes 1,14, que é o valor do quilowatt-hora, tá? Então, a gente tem um valor aqui de 535,67 aqui nesse valor, mais a iluminação pública, que é 9% desse valor, né? A iluminação pública é 9% do valor que iria consumir de fato, certo? No caso, 9% desse valor aqui, e essa soma entre
o consumo, né, o valor que ia ser pago pelo consumo mais a iluminação pública ia dar R$ 593,88, tá? E quanto foi que esse cliente tinha pago na fatura dele? R$ 193,96, né? 133,96. Se nós fizermos essa diferença, né, do que ele iria pagar pelo que ele pagou, a gente vai chegar no valor de economia total dele, que no caso foi R$ 459,92, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aí nos comentários, tá? Sobre essa metodologia de cálculo, né? Justamente eu decidi fazer esse vídeo justamente para, caso você tenha dúvida, você possa voltar várias vezes para assistir quantas vezes for necessário para você entender, tá bom? No próximo slide, né, nós temos de novo abordando, no caso é a unidade beneficiária daquela geradora que a gente viu agora, né? Aqui nós temos o ciclo de faturamento dela. Aí eu botei a observação, a data de leitura foi após a unidade geradora. Ou seja, se a data de leitura da beneficiária foi após a geradora, isso significa que ela vai receber os créditos daquele mês, tá bom? Ou seja, ela vai estar recebendo os créditos de geração distribuída que foi gerado naquele mês da unidade geradora, porque foi lida depois da geradora. Aqui, né, nós temos os detalhes sobre essa fatura dela. O consumo compensado aqui foi 68,11, mas só que o consumo total dela foi 85. Foi justamente o que eu entrei nesse conceito com vocês, né? A diferença entre o consumo compensado. Eu sempre abordei isso justamente por conta porque muitas vezes ele vai ser faturado como um todo, como eu mostrei para vocês aqui, ó. No caso aqui foi 1,10 centavos nessa localidade o quilowatt-hora, né? Então, no caso, ela pagou o valor de 16, apesar de ela ter compensado e ter crédito para poder bater na fatura, né? Porque ela recebeu esse mês 949,6. Ela recebeu e tem acumulado 2.536. Por que foi que ela pagou esse valor cheio desse consumo? É justamente por conta que o valor da fatura dela foi muito abaixo do que deveria, certo? Aí a Equatorial cobrou esse valor cheio para poder bater o valor mínimo da fatura, que no caso foi R$ 50,99, foi o quanto que ela pagou, né? Ou seja, eles apesar de ela ter esse tanto de crédito acumulado, eles só utilizaram 68,11, né? Eles não compensaram o 85, que foi o real consumo dessa unidade. Por quê? Porque precisava chegar nesse valor mínimo, certo? Então, multiplicando esse 85, né, caso o sistema não tivesse sistema solar, né, 85 vezes 1,10, eu botei 110, mas é 1,10, né, mais o 8,45, no caso é o valor da iluminação pública, e no caso é aproximadamente 9% dessa multiplicação, né, se for calcular 9% dessa multiplicação aqui, né, aqui sendo 1,10, você vai encontrar aproximadamente 8,4 aí também, tá bom? Mais a iluminação pública daria R$ 101,95. Essa fatura, essa unidade ele ia pagar esse valor, né, caso ela não tivesse sistema solar. Mas como ela tem sistema solar, quanto foi que ela pagou? R$ 50,99, certo? Ela teve a economia total, né, que foi essa diferença de R$ 50,96. A gente percebe, né, que mesmo essa unidade consumindo pouco, ela praticamente economizou praticamente metade da fatura dela aí, né? E as outras unidades economizaram muito mais do que a metade. Teve alguns que a gente viu aí que chegou a 80%, ou alguns chegou a 90%, né? Então a gente percebe a diferença. E essa unidade é justamente a que recebeu 80% dos créditos, tá bom? Da unidade geradora, ela está recebendo 80%. Apesar de o consumo dela estar bem baixinho, né? Aqui, mas mesmo assim ela recebeu bastante crédito. Foi por isso que aqui tem muita energia acumulada, tá bom? É outra unidade que tem bastante recurso aí para poder estar consumindo mais, né? Aqui, pessoal, é a seção de dúvida. Caso você tenha alguma dúvida sobre os conceitos abordados na apresentação, né? Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar mandando mensagem. Nossos clientes, sempre nós estamos fazendo da melhor forma para atender, para poder ensinar, para poder instruir nossos clientes, porque realmente nós se preocupamos bastante em nosso cliente ter a consciência de que de fato ele está tendo uma boa economia, fez um ótimo negócio, tá bom? Então, um forte abraço, pessoal, obrigado por ter acompanhado nossa apresentação até o final.
Espero que eu tenha ajudado vocês da melhor forma possível.